Sejam muito bem-vindos a mais um Wisecast. Meu nome é Mikael, integro aqui o time do ADM da Wise Group e eu estou aqui com meu amigo Guilherme, que integra o time do sucesso do cliente. Fala Imparáveis, quem fala aqui é o Guilherme do Sucesso do Cliente. E, Mikael, obrigado por esse convite aqui, tá, cara? Pra gente participar desse Valeu. Wisecast. E vamos tocar o barco e vamos lá, apresenta o tema aí pra galera. Então, hoje nós vamos falar sobre a importância, né, do sucesso do cliente aqui junto das nossas organizações, dentro das organizações. E nada melhor que você, meu amigo, para nos dizer como começa, como funciona, como se abordar um tema tão interessante como esse, meu amigo. Ótimo, Mikael. Hoje, nas empresas, a maioria das empresas, eu acho que elas não possuem a célula de sucesso do cliente, sabe? Eles não têm a dimensão da importância do sucesso do cliente dentro de uma organização. Como funciona esse processo, Michael, do sucesso do cliente? O cliente, ele chega através de canais, tá? De vendas, como comercial, vou começar pelo comercial. Comercial, ele efetua uma venda, tá? Ele tem o primeiro contato ali com esse novo cliente, com o lead, tá? E aí ele passa tudo de forma bem superficial do que vai acontecer dentro da instalação dele, dentro da nossa empresa, tá? Então, nesse processo aí, ele passa os primeiros passos do cliente, tá? Depois do comercial, aí ele passa por nós. Fazemos esse primeiro acolhimento lá com o cliente, certo? A gente marca uma reunião com o cliente e a gente explica de tudo, do primeiro passo até os resultados deles aparecerem. Como funciona isso? A gente marca uma reunião com esse cliente, certo? Via Meet, de preferência, a gente acolhe ele. E nesse onboard, Michael, que a gente fala que é um onboard, a gente deixa tudo claro. Então, Michael hoje chegou para mim como novo cliente. Então, eu me apresento a ele, falo da nossa empresa, falo um pouco sobre o produto que ele vai adquirir, certo? Então, o Michael, o intuito desse onboard é que ele saia de lá sem nenhuma dúvida. E além de sair sem nenhuma dúvida, que aquela nossa reunião ali fique marcada para sempre ali com ele, sabe? Então, quando a gente faz esse processo do onboard, a gente está querendo criar um primeiro relacionamento com o cliente, porque é muito importante isso, tá? É importante ter o relacionamento com o cliente, certo? Porque futuramente esse cliente vai precisar de mim, tá? Ele já sabe que eu tô ali para dar todo o suporte a ele, tá? Mas como o sucesso do cliente, ela é uma célula feita para ser proativa e não reativa, o sucesso do cliente, Mikael, não é feito para estar apagando incêndio, tá? Então a gente se antecipa dos problemas, certo? E para não deixar o cliente a par de tudo, dentro da nossa organização. Entendi. Então, assim, como é que funciona a questão de quando um cliente, por exemplo, a partir do momento que ele sai do comercial, entra na mão de vocês, né? Isso. Tem um onboard, tem todo acolhimento, tem tudo. Quando vocês passam a ele para o serviço dele, um exemplo, se ele tiver que fazer um site, se ele É, tiver que fazer uma manutenção, se ele for de algum curso, FCV, FCG, certo. for entrar na mentoria, como você acompanha esse processo dele aqui? Como você sabe que o cliente está tendo um bom relacionamento? Como é que você sabe que o cliente está necessitando daquilo antes mesmo dele perguntar? Entende? Certo. Antes dele pedir. Certo. Como a gente consegue organizar essas coisas? Tu fala sobre antecipação, né? Isso. Então, Mikael, a gente tem um acompanhamento com esse cliente, tá? Diário, semanal e mensal, tá? A gente consegue acompanhar o cliente que está conseguindo fazer presenças, consumir conteúdos dentro da nossa empresa. Caso o cliente Sabe o que é relevante, né? sabe o que é relevante, entendeu? Então, o cliente que chega por um determinado produto, como a gente tem uma integração muito forte aqui dentro da Wise, todas as células, a maioria das células conhece esse cliente. Não de uma forma profunda, mas tem duas, três células que conhecem aquele cliente ali de forma profunda. Nisso a gente acompanha o processo dele e aí a gente consegue definir umas métricas para esse cliente. Ó, se o cliente comprou um produto, Michael, que ele precisa executar, precisa estudar, executar, tá? A gente mostra a esse cliente com métricas, com dados, informações sobre o resultado final dele. Então eu vou botar
um produto aqui, vou falar só por cima, porque a gente sabe que os empresários têm vários, Ramos, né? São várias são vários ramos, tá? E a distintos, né? gente pode levar uns insights para eles lá, tá? Do outro lado aí. Como a gente tem um determinado produto e a gente começa a acompanhar esse cliente, como eu te falei, lá no passo inicial. Um, dois e resultado final do cliente. E aí a gente consegue ver se o cliente conseguiu consumir o conteúdo, se o cliente ele conseguiu perguntar a um gestor, tá? Então, se o cliente ele precisa de uma mentoria relacionada a vendas, certo? E aí o cliente ele faz essa compra, tá? Entra numa mentoria, mas ele não usufrui. Ele não exige do mentor, ele não mandou mensagem, ele não se interessa, tá? É preciso que essa pessoa que compra o produto, ela seja engajada e seja interessada a saber do que comprou para a gente poder estar ajudando ele, entendeu? É assim que funciona o processo, junto com métricas, junto com dados e informações. Entendi, meu amigo. Então, eu acho bom também a gente ressaltar quando o cliente ele passa para falar com a outra pessoa, porque integra tudo, né? O sucesso do cliente, né, meu amigo? Isso aí, Dentro das organizações, nós temos o sucesso do cliente como um grande abrangente, né? De departamentos. isso aí. Então, quando a gente fala em relação ao cliente, já que a nossa métrica aqui na Wise, já que uma das nossas ideologias é transformar a vida, né, dos clientes que passam por Isso aí. nós, então eu acho interessante o processo após, né? Assim, do momento que ele sai do sucesso do cliente, começa a conhecer outros departamentos, um exemplo, como o meu departamento administrativo. Isso. Lá, quando a gente capta o cliente que vem já de vocês com todas as documentações necessárias, né? Com todas as informações, com todo já o acolhimento apurado, então a gente conversa com o cliente para entender qual foi o tipo de negociação, o que ele quer numa cláusula, Isso né? De aí. um contrato, o que ele exige, o que ele quer adquirir mais, que ele quer fazer alterações, tipo de prazo de pagamento, como ele vai seguir aqui dentro com a gente. E a gente não delarga isso, né, meu amigo? Isso aí. A gente bota para assinatura, avisa ele lá que o contrato dele já está disponível para assinatura do site. A gente acolhe todo o cliente, tem toda essa transformação na vida do cliente. Um exemplo, qual dos serviços que vocês têm lá no sucesso do cliente que a gente pode dizer assim que teria uma integração com o nosso setor administrativo? Um exemplo, um escritório virtual, por exemplo. Exato. Me explica como é a tua abordagem quando o cliente chega querendo um escritório virtual, quando ele quer uma assessoria, quando ele quer algo que vai ter um contato direto com o setor administrativo, já que são dois setores aqui que conversamos sobre a Sim. importância, né, disso nas organizações. Como a gente pode levar isso aos nossos empresários que estão nos assistindo agora, de uma maneira clara e específica, quando ele sai de tu com um produto específico diretamente para o meu Certo. departamento? Eu vou falar um pouco da nossa mentoria. Dos nossos mentores, Helder e Robson, são conhecidos nacionalmente Verdade. por ser grandes mentores, tá? Então vamos colocar a mentoria. Hoje, se um cliente ele chega hoje como novo mentorado, a gente faz o onboard inicial com ele, tá? No final desse onboard, depois de ter tirado todas as dúvidas ali, eu solicito a ele todas as documentações necessárias para a gente poder rodar o contrato dele. Então aí é onde entra a integração de sucesso do cliente e financeiro. Então, como eu já conheci o cliente X, aí eu vou pegar todas as informações dele e aí eu já passo para o departamento financeiro, onde Mikael já vai conhecer esse cliente, entendeu? Então, numa futura negociação, numa futura conversa, quando eu perguntar, Mikael, ó, aquele cliente X, aí Mikael já vai conseguir me responder devido à nossa cultura forte de integração entre os setores. E aí é onde está ligada essa informação. Então, A questão da comunicação, a né? comunicação, Mikael. A comunicação entre os setores ela é muito eficiente, cara. Quando uma comunicação não tem ruídos, né? Quando a gente Justamente. consegue deixar claro aquilo que a gente quer. Como a gente tem uma comunicação muito direta e muito rápida, a gente não deixa informação estar passando, a gente não deixa informação solta e a gente deixa aquele cliente o máximo acolhido ali com a gente. Então, se o cliente eu precisar, hoje Guilherme ficou doente e não conseguiu responder o cliente, tá? Sobre a demanda do contrato dele. Ó, o cliente cobrou Guilherme sobre o contrato que não chegou no e-mail dele. Mas aí, devido à nossa integração
que eu já passei o contato do cliente pro financeiro, o financeiro já rodou o contrato desse cliente, Mikael já está ciente de tudo, É. entendeu? Fica muito melhor de organizar, fica muito melhor de se manter quando os setores dentro da empresa estão muito bem enganjados em questão de comunicação, né? Isso. Naquilo quando a gente fala de o network interno, pensando em uma visão micro do processo que começa de dentro da organização, você ter aquele, aquela equipe enganjada na qual tem uma forte comunicação dentro dos setores, onde deixa tudo bem claro. E falando em comunicação, meu amigo, existe também uma parte organizacional, Isso. né? Dentro disso, eu acredito que comunicação e organização tem que andar muito bem juntos. Um exemplo, lá no teu setor do sucesso do cliente, quando chega uma pessoa para mim, como financeiro ou como administrativo, quando chega uma pessoa para mim falando que aquele serviço ela está tendo ruído nas comunicações, ela está tendo ruído ao se expressar com o departamento na qual ela fechou o serviço. O sucesso do cliente está ali para acolher o cliente, né? Isso, Mas isso. se ele faz um site, se vocês empresários aí do outro lado comprarem algum tipo de outro serviço de diferentes ramos, é importante a gente saber, um exemplo, poxa, eu estou tendo uma certa dificuldade em fazer uma manutenção no meu site, eu estou tendo uma certa dificuldade em entender como é que funciona, tipo assim, não entender como funciona o que ele comprou, mas assim, entender como é que funciona a engrenagem de dentro do serviço dele, Isso aí. né? Então, nessa questão de uma recuperação de comunicação, de uma recuperação, de direcionar esse cliente a quem ele realmente precisa falar, Justo. para não gerar aquela bola de neve toda de conflitos. Ok. Como a gente dispara isso aí para nossa equipe? Pronto. O sucesso do cliente, Mikael, eu tenho assim, eu falo lá para o nosso departamento que a gente é a base de tudo, sabe? Porque a gente sabe o cliente que chega para todos os setores, tá? E aí a gente já sabe definir para onde aquele cliente, onde ele possa vir ter alguma dúvida futura, onde a gente possa delegar ele para qual setor necessário para tirar aquela informação dele. Então, hoje tem um cliente que chega no departamento, tá? Ele comprou um produto, mas só que ele precisa falar com o financeiro, que é Mikael. Só que às vezes tem um cliente que entra com um gerente e o gerente não conheceu o Mikael e não conheceu o Guilherme. E o gerente entra em contato comigo. Ó, Guilherme, o meu líder mandou falar com você. Eu posso falar com quem a respeito do contrato que ainda não chegou no meu e-mail, tá? E aí a gente, como já tem essa parte da integração, e a gente já consegue liberar esse cliente para o financeiro, ou o cliente está com dúvida no societário, o cliente está com dúvida sobre o registro de marcas, e aí a gente consegue delegar isso certinho para o cliente. Sucesso, meu amigo. Agora, vamos também falar de alguns contras, né, que existe. Um exemplo. Chega uma hora que Sempre o tem. cliente não quer mais, Sim. né? Chega uma hora que o cliente entende que aquilo não está sendo mais vantajoso para ele, na cabeça do cliente, né? Porque existem clientes detratores, não é verdade? Existe, mas a taxa é mínima Não é e a verdade? gente, como sucesso do cliente, a gente se antecipa do problema para que isso não venha a acontecer. Tem cliente, Mikael, que ele é fiel, mas às vezes o cliente não consegue renovar por motivo financeiro, tá? Tem outros clientes que não tiveram experiência boa e aí termina sendo detrator, onde a gente entra forte, a equipe do sucesso do cliente, junto com a cultura forte que a gente tem aqui na Wise, a gente entra no NPS para saber o que Isso. aconteceu, tá? No outro dia, quando acontece o NPS aqui, a gente já tem plano de ação para saber o que aconteceu e corrigir aquele erro lá. Então quer dizer que o sucesso do cliente também recupera uma venda. Recuperamos venda sim, a gente reverte. Estanca aquele sangramento, não é verdade? Quando a gente está com o cliente satisfeito e aí algum departamento fala, ó, cliente X está com essa dificuldade, Segura esse cliente. vamos conversar com ele. E aí de forma amigável, mas como a gente tem relacionamento com o cliente, a gente tem um contato próximo com ele, porque, Mikael, não adianta se tu chegar numa loja, aí tu vai comprar uma camisa, o cara falou, ó, essa camisa é 59, tu leva, beleza. Mas só que a experiência, hoje a gente vive no tempo da experiência do cliente, o cliente quer ali que tu abrace ele, pô. Então, o cara que te vendeu a camisa por 59 e outro cliente que te ofereceu uma água, ó, senta aqui, vamos conversar, essa camisa ficou legal, tu vai querer voltar para aquele cliente, sabe? Para aquele atendente ali.
Então é isso que a gente faz, a gente cria o relacionamento para a gente poder futuramente ter essa conversa com o cliente. Se acontecer, Vendemos também uma boa experiência, né, meu amigo? o sucesso do cliente também é uma célula para vendas. Com certeza. Entendeu, Mikael? É uma área indispensável em qualquer empresa. Justamente. A gente tem uma métrica muito boa, que é o NPS, né? O Net Promote Score. Me tira essa curiosidade, meu amigo. Como é Fala que aí. funciona o NPS? O Como NPS vocês... Porque eu sempre tive essa curiosidade. Toda empresa, na verdade, deveria ter, né? deveria ter o O NPS. NPS. Mas me explica aqui a esses empresários que estão nos assistindo. Inclusive, pessoal, vocês que estão aí do outro lado da tela, vocês, feito eu, não respondem o NPS do Nubank, não respondem o NPS do Uma McDonald's, pesquisa de satisfação, do C4. né? A gente ignora aquilo. Mas, Mikael, aquilo ali é de suma importância, cara. Pra gente pode ser bobagem ali, mas como a gente hoje tá no sangue da Wise Group, viver essa experiência do NPS, viver a experiência do cliente é muito necessário, cara. Por quê? A gente aqui a gente acontece aqui o NPS 2 vezes ao ano, certo? A gente faz a coleta de dados e de informações do cliente, a gente trata essas informações e aí a gente leva para um evento extraordinário que acontece aqui. Como você sabe, a gente para a empresa e todo mundo paletó e gravata, porque a experiência do cliente é o que vale, gente. A experiência do cliente é o que move a gente a ser melhor todo dia, pô. Aqui na Wise a gente é 1% Sucesso, meu melhor amigo. todo dia. Então, o NPS é uma métrica, Mikael, que ela fala ela tem uma pergunta determinada, uma pergunta X. De 0 a 10, Mikael, o quanto é que tu indica a Wise Group para amigo ou familiar? De 0 a 10. Meu irmão, essa pergunta é uma pancada, pô. Por quê? Ali eu consigo ver, eu tenho uma percepção e a visão do valor que a nossa empresa tem para o cliente. Sacou? O cliente, ele detratou que ele der a nota de 0 a 6, esse cliente é detrator, certo? De 7 a 8, esse cliente é um neutro. Mas ele dá nota por departamento. Isso, por departamento, tá? Se um cliente ele tem tudo, um cliente fiel aqui, ele tem todos os produtos e serviços aqui com a gente, ele vai responder todos os produtos. Mas eu estou falando assim de forma mais abrangente para que o pessoal entenda e que tem contadores e tem donos de supermercados, tá? Tem lojistas em geral que está assistindo esse podcast aqui. O Net Promote é muito interessante, Michael, porque a gente vai tratar essas informações, como aqui na Wise, no outro dia a gente já tem plano de ação, a gente já bate onde a gente errou, tá? Então a gente entende quem são os detratores, a gente entende o porquê, tá? Pra gente sanar o problema daquele cara ali, para que ele não seja mais um detrator, tá? E aí a gente pega as informações de 0 a 6, Mikael. Esse cara é um detrator. De 7 a 8, ele é neutro, tanto faz, ele pode indicar tanto, tá? Pode ser um detrator, pode ser um promotor. E de 9 a 10, esse cliente aí, ele pode ser fidelizado e a chance dele te indicar para um amigo familiar, ele vai te indicar na pelada, ele vai te indicar no shopping, no médico, é muito grande. E aí é onde também entra outra situação do sucesso do cliente, tá? Aquele cliente ali que ele deu de 9 a 10, o plano de ação que a gente tem com ele, Mikael, é de reverter em novas vendas. A gente pode trazer outro material, outro serviço, produto para esse cliente. E a gente faz assim. Mikael hoje ele é um promotor da Wise. E eu vejo lá que Mikael deu 10 para o nosso serviço. Sabe que é a nossa cultura, que sabe o que a gente vai fazer? A gente vai tentar reverter em venda e trazer aquele cara para perto da gente. Mikael, cara, ó, vi que tu aqui é promotor, desce nota 10 aqui pra gente. Cara, faz sentido tu me compartilhar 5 contatos teus para que a gente possa fazer o mesmo trabalho para esses teus amigos? Mikael, tu não vai nem pensar nem 2 vezes. Tu só vai mandar mensagem Com para mim. certeza. Oi, Gui. Ó, tô mandando aí 5 contatos para tu, ó. Abraça essa galera. E aí é onde entra o sucesso do cliente vendendo. O sucesso do cliente também faz a parte de retenção que a gente pode explicar aqui também. E eu acredito também que se um cliente ele só é detratou uma vez, com certeza o cliente que passa aqui pela Wise e com certeza o cliente que passa por qualquer empresa aí, tá? Que tem um time forte do sucesso do cliente, Isso. ele só é detratou uma vez. Exato. Ele só tem uma experiência ruim uma vez. Exato. Não existe. A gente não tem tempo, né? Nosso time é muito forte em questão a isso, né?
Nosso time, do mesmo lugar que tem um plano de ação para um cliente excelente, para um cliente que promove a Wise, o plano de ação para um cliente que detrata é dobrada, Justo. né? Justo. Então ali, no próximo, já que em um ano tem 2 NPS, no próximo ele já passa, Sim. né? Se um determinado cliente, Mikael, eu tô colhendo ali as informações com ele e ele diz: Guilherme, ó, aconteceu isso e, cara, tu vai ficar chateado se eu te der nota 5. Eu digo, meu amigo, obrigado pelo 5, tá? Por quê, Mikael? Não adianta a gente fantasiar com um cliente uma nota que não é verídica. Então, aquele 0, aquele 5, Não é só o aqueles... que a gente quer escutar, né, meu amigo? É muito importante, Mikael, que a gente receba esse feedback para que a gente venha melhorar ainda mais o nosso serviço, tá? Então, a taxa de atrator da gente é muito baixa, baixíssima, tá? Quase zero. A gente conta nos dedos quem foram os detratores e onde a gente já conseguiu solucionar esses problemas justo ao NPS, mas que se Mikael hoje me der um 0, me der um 5, ótimo, Mikael, obrigado. É muito importante isso pra gente, entendeu? Pra gente poder dar seguimento com o cliente e com a nossa empresa. E o que eu acho interessante é que, como a integração ela é muito grande, né? Faz parte de uma cultura forte, de uma empresa forte, na qual é necessário ter a integração dos setores instalada, né? Acredito que a partir do momento que esse cliente também pisa no meu departamento, nós somos a Wise para esse cliente, não é Sim, verdade? sim, todo mundo. A partir do momento que ele entra aqui, nós somos a Wise para ele. A Wise vai ser lembrada por Mikael, a Wise vai ser lembrada por Guilherme, Isso aí, a Wise vai ser lembrada pelo pessoal do departamento do Gui, isso aí. a Wise vai ser lembrada pelo pessoal do meu departamento. Então, a partir do momento que ele chega até mim também, eu trato ele da melhor forma, né? A gente, boa noite, independente de horário. O horário que o cliente, às vezes tem cliente que pede algo à noite, pede algo, né? Então, assim, sempre quando a gente pode, a gente abraça aquele cliente, resolve cláusulas, né? Edita datas de boleto, recebe pagamento, negocia, Sim, faz todo aquele acolhimento para que ele se sinta confortável, né? Se sinta em casa, se sinta confiável para que ele possa seguir por ali, né? Mas no processo de retenção, quando a gente fala de um cliente, ele comprou um dos nossos serviços, certo. mas aí como é que funciona se por algum acaso ele viu aquilo em algum lugar, né? Já vem de uma experiência ruim de um lugar, Sim. né? Esse cara mexeu de dor. Não é verdade? Mexeu de dor. Poxa, Guilherme, eu quero fazer aí com vocês, ou então falar com o pessoal do comercial, eu quero, mas já vim de um pessoal que Tô me com medo. massacrou, tô com medo, né? Talvez aconteceu isso com você, empresário, né? Tô com medo, tô com aquele certo receio. Me ajuda. Qual é a diferença da Wise e qual é a diferença do teu setor? E o que a gente pode fazer para cuidar, né, daquele cliente, né? Dar o brilho, dar o grau, Isso aí, introduzir mesmo de longe nele a nossa cultura, né? isso aí. Mostrar o quanto nós somos importantes no ramo. Como é esse teu processo? Quando um cliente chega para tu machucado, qual é a Certo. abordagem do sucesso? Mikael, o segredo, cara, é relacionamento e humanização. Sacou? Então, um cliente chegou cheio de dor de outra empresa. Guilherme, aconteceu isso comigo, tal, me passou todas as dores deles ali na reunião com ele. E aí, Mikael, eu vou acalmar aquele cara, eu vou explicar tudo que vai funcionar, passo a passo com ele, e criar um relacionamento no começo aqui da nossa Se conversa, eu for falei. preciso, reuniões, reuniões, E reuniões. mais reuniões. Ele vai saber, Mikael, como a gente vive aqui dentro. Então, como o sucesso do cliente ele é muito acolhedor, a gente acolhe de uma forma muito humanizada, tá? Isso não é só o sucesso do cliente, é isso que faz a diferença da Wise, entendeu? Que todo mundo aqui, quando vai tratar com o cliente, a gente trata ele como se fosse um amigo próximo, entendeu? Porque aquele cliente que ele quer ser abraçado, ele quer saber que está tendo atenção do nosso time, entendeu? Esse é o nosso diferencial, até no momento para a retenção deles. Então, o cliente hoje tem um cliente fiel, mas só que está chegando a hora do ciclo dele renovar aqui na nossa empresa e a gente vai oferecer o serviço novamente para esse cliente. Aí ele vai falar, poxa Gui, hoje eu não tô conseguindo, cara, fazer essa renovação por devido, tô sem caixa e tal. Inadimplência.
inadimplência, mas só que pelo relacionamento que a gente construiu com esse cliente, a gente abre exceções, conversa com ele, nossos gestores estão abertos a conversar com essas pessoas, tá? Então, Mikael, o diferencial de ser Wise é isso, é humanização e relacionamento, para a gente ter a melhor experiência possível com o cliente. E quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de humanização, entra também nesse meio roteiro a nossa empatia, né, irmão? Empatia. Né? Quando a gente fala sobre um cliente, quando a gente. Porque, na verdade, o que seria de qualquer organização sem um cliente? Sim, O cliente é o presidente de uma empresa. É o único responsável por um fechamento de uma empresa. isso aí. Concorda? Concordo. Se nenhum cliente quiser mais absorver teu serviço, Sim, né? Então, quando a gente fala de empatia, quando a gente fala de acolher o cliente, quando a gente fala de fazer tudo da melhor forma, seja de um contrato, seja de um boleto enviado, seja de um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, né? sim. Porque temos vários exemplos aqui, né? No nosso dia a dia, o que é que acontece? Pronto, a gente mesmo fala com clientes que, às vezes, por estar em alguma situação, não nos respondem, às vezes por estar em, Ocupado, né? né? Acontece. Então, nós sabemos como poder acolher ele da melhor forma, né? Isso é Isso, empatia, se colocar no lugar do cliente, entender, isso. né? A gente fala na Wise, Mikael, que gostaria, a gente gostaria de ser atendido como você está me atendendo aqui. Eu gostaria de ser atendido como eu vou atender o meu cliente. Então eu me coloco no lugar dele, tá? Então eu, Guilherme, gosto de ser tratado de uma forma muito boa. Eu vou chegar numa loja, Mikael, eu quero ser abraçado, pô. Não quero só que o vendedor chegue até mim e, ó, Guilherme, tem esse cartão aqui para tu e dê as costas e vai embora. Ó, já fizesse teu cartão? Não. Então a forma de abraçar, a forma de acolher tem que ser diferente e isso a gente tem aqui no nosso time. Sucesso, meu amigo. E quando também a gente entra numa situação na qual aquilo talvez, como é que eu posso falar? Quando a gente entra em uma certa situação na qual o cliente chega assim, Guilherme, ó, tô tendo que congelar meus serviços. Certo? Guilherme, eu tenho que dar uma pausa, eu tenho que dar um tempo, né? Guilherme, eu preciso de ajuda. Talvez eu comprei um serviço, mas eu não estou conseguindo gerar ele aqui, né? Eu não estou conseguindo botar isso para rodar aqui. Então, já que nós somos a Wise, né? Já que nós somos o sucesso do cliente, nós somos administrativo, como o sucesso do cliente pode dizer assim, não, meu amigo, a gente vai resolver sua situação, do que é que o senhor precisa. Aí ele vai dizer, não estou conseguindo me destacar com tal produto. Não. O que eu comprei foi pouco. A experiência foi muito grande. Eu quero mais. Eu quero me destacar mais, Isso aí. né? Então, como a gente pode oferecer o mais para o cliente? Mikael, boa pergunta. A gente entende primeiro do que esse cliente está precisando, como a gente aqui na Wise, a gente tem um ramo de soluções vasto, tá? E aí hoje o cliente ele está muito satisfeito na parte de processos, de pessoas e produtividade, mas só que ele está precisando vender para expandir o negócio dele, tá? E aí a gente já tem os determinados produtos, a gente já tem o nosso mentor e a gente já sabe para onde direcionar esse cliente. Entendeu? Então, Guilherme, hoje cara, tô precisando vender e meu time comercial tá fraco, eu preciso botar essa turma para vender. A gente traz a solução para ele, entendeu, Micael? A gente diz, ó, não se preocupa não, pô. Teu resultado vai vir. Só estudar e praticar. Execução. Então, se esse cliente precisar de um determinado produto ou serviço, a gente consegue direcionar ele para a melhor pessoa possível aqui dentro da Wise. E também existe a parte da visita técnica, né? Isso. Se ele quiser conhecer o processo de perto, né? Como é que o sucesso do cliente recebe A gente, o nosso cliente aqui na A Wise, gente recebe cliente do Brasil todo. né? Como nós recebemos, A nossa gente, forma, a importância. a gente para o Wise, tá? A gente já deixa todo mundo ciente que a gente vai receber cliente. Ó, pessoal, tá chegando o cliente, vamos acolher. E a gente traz ele, acolhe, dá aquele bom cafezinho, fala da cidade, apresenta todos os departamentos, tá? Tem cliente que até pede para ter imersão, É, tá? Não é? Não sei se é. esses dias chegou cliente lá no Chegou, financeiro, né? chegou. Então, para entender a forma que a gente trabalha, por quê? Hoje, Michael, a gente carrega uma responsabilidade muito grande e está trabalhando na Wise.
Entende? Porque a gente é a vitrine nacional. Então hoje temos referência de Wise, Robson e Elder. É um privilégio a gente estar aqui. Porque é uma vitrine muito grande, pô. Então um cliente que ele sai do sul do Brasil para vir fazer uma visita técnica aqui para saber como roda a nossa operação, cara, é sinal que o trabalho é muito bem feito, pô. A gente às vezes tá olhando nossas redes, né? A gente às vezes acompanha alguns clientes, né? Que a gente faz um laço Isso. grande. Às vezes quando a gente vai ver um story no Instagram de um cliente, o cliente tá assistindo FCG, Tarde da noite. né? O cliente tá assistindo formação contador vendedor, o cliente tá escutando o Robson, né? Então, a gente sabe que quando a gente vê um story daquele, quando a gente vê o cliente, o melhor marketing é o boca a boca, né, meu amigo? Isso aí. Quando a gente sabe que o cliente tem uma boa experiência, quando a gente sabe que o cliente foi bem acolhido, é um privilégio pra gente ver aquilo, né? Justamente. Poxa, eu acolhi aquele cliente, poxa, eu fiz o contrato daquele cliente, poxa, eu fiz o financeiro daquele cliente, né? É como o Robson disse, quem não vende, ajuda a vender, né? Ajuda a vender. Quem não vende, ajuda a vender. E às vezes o ajudar a vender é o mais gostoso que vender. É toda a operação. Não é verdade? Toda a operação por Toda trás. operação existe por trás, existe todo o apoio, todo o acolhimento, né? Existe uma galera por trás disso, Isso aí. né? Existe pilares, né? Aqui na Wise. Então, meu amigo Guilherme, você como um profissional já há muito tempo na área, você já com sua mala completa de bagagens aí, né? Você que já passou por algumas situações, você que é uma referência, na verdade, no sucesso do cliente. Como você pode ajudar esses empresários? Como você pode explicar a importância de ter o setor do CS dentro de qualquer organização? Mikael, como o nome do nosso departamento já fala, sucesso do cliente. É tu trazer o sucesso para o teu cliente, onde tu vai, junto a esses clientes, conseguir crescer tua empresa. Então, tu trazer o sucesso, a melhor experiência para esse cliente, só vai trazer benefícios à tua empresa. Entendeu? Então é onde eu indico o sucesso do cliente em cada empresa, se pudesse ter, Mikael, era de suma importância. Porque o cliente se sente mais abraçado, se sente mais acolhido, tá? E é isso, a gente trazer a melhor experiência possível. Você que está aí do lado da telinha, se puder um dia, quiser, né, Mikael, conhecer a nossa empresa, entrar em contato com o nosso time, para a gente poder explicar como funciona a nossa cultura, o sucesso do cliente, a gente vai estar aqui de portas abertas para poder te receber, tá? Eu e o Mikael aqui, a gente falou um pouco sobre o sucesso do cliente. E é isso, Mikael. Falando do sucesso do cliente, a gente fala sobre isso. Sobre experiência boa do cliente, a gente fala sobre NPS, a gente fala sobre retenção e a gente fala sobre tudo, Comunicação, Mikael. sobre tudo, né, meu amigo? É isso aí. Então é isso, meu amigo. Muito obrigado, né? A Isso todos aí. os empresários, a todos os lojistas, a todos donos de supermercado, você que tem seu negócio, que está nos assistindo agora, obrigado pela atenção, tá? Curta esse vídeo, entenda que esse vídeo seja de bom proveito para você e que você entenda a importância de ter o CS dentro de sua organização, dentro de sua empresa, Isso daí. né? Para você que gostou aí do vídeo, empresário, dá aquele joinha. Mikael, te agradeço, meu irmão, pelo convite aqui do Obrigado, meu Icecast, amigo. tá? E conta comigo pros próximos e vamos para cima. Está- Somos imparáveis. Estamos imparáveis, meu amigo. Estamos no Spotify, estamos no Instagram, Isso aí, né? no YouTube, Estamos no YouTube. Não é difícil de nos encontrar. muito fácil. E igual a gente só tem uma no mundo, no Brasil. Não é Isso verdade, aí. meu amigo? Guilherme, Obrigado mais meu uma vez, amigo. Foi um Mikael. prazer conhecer um pouco mais sobre o sucesso do cliente com um profissional tão acima da média como você, meu amigo. Obrigado pelo convite Obrigado, meu irmão. e até a próxima, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.